Paz do Senhor, queridos. Aqui pastora Martinha, mais uma vez para ministrar aqui, uma aula online. Essa aula é para turma 2, iniciando aí a teologia. Nós estamos ainda dentro da lição 2, vou recapitular para vocês e depois nós vamos caminhar, tá? Ao final dessa aula eu vou deixar um exercício para minha turminha, E eu mando no grupo, tá, gente? Hoje aqui no estúdio está bem agitado, então pode ser que tenha um vazamento aí de gravações de bateria, mas a gente vai caminhando aqui, tá? Então eu vou mandar para vocês aí da turma e o pessoal da internet aí do canal, que está nos acompanhando. Espero que você também esteja sendo abençoado por essas aulas, tá? Nem todas eu coloco aqui porque nós damos aula presencial, na Virtude, Este é um curso teológico do Ministério Virtude, mas sempre que dá a gente compartilha aqui também com vocês, tá bom? Então vamos recapitular, Nós falamos o que é teologia, nós falamos, que antes de pensar em fazer teologia, a pessoa precisa pensar em estar bem com Deus, Não adianta querer fazer a obra de Deus sem ser convertido. E nós falamos tudo sobre conversão, procura aí no nosso canal. Nós falamos o que é conversão, nós falamos, Cada passo de um dia a dia de uma pessoa convertida, o que acontece com ela, ela abandona o velho homem, o que isso significa. Então você procura aí no nosso canal. E nós também falamos, que o processo de conversão diário é a santificação, se chama santificação, Nós falamos também sobre a santificação, tá? No nosso canal também. E agora nós vamos continuar recapitulando para você aí a última aula que você teve dentro da sala de aula do curso teológico da Virtude e vamos seguir, amém? Então, o processo de conversão diária se chama santificação e santificando, nós vamos estar preservando a nossa salvação. Então, nós estamos falando sobre salvação. Pastora Martinha, mas dentro do curso teológico se fala sobre salvação? Então, gente, aí é que tá. Porque as pessoas estão falando, ensinando as coisas mais difíceis, às vezes, É falar sobre uma escatologia. Não que eu não goste de aprender, eu gosto de falar sobre o final dos tempos, eu gosto de falar sobre tudo isso. Mas o mais importante é saber, com clareza sobre a salvação. Amém? Sobre a salvação. Então, você tá aprendendo? Tá entrando aluno aí, Exatamente. Não é para agora, mas não tem problema não. Se tiver ao vivo, aí já faz essa aula aqui, tá? Então, mais importante é nós sabermos falar sobre a salvação. Nós temos que saber o que é salvação para nós e nós temos que saber o que é salvação para ensinarmos. É isso que nós temos aprendido. Então, estou recapitulando a aula passada para nós seguirmos, tá? Então, nós vamos conhecer a salvação. Lá em Atos 4:12, nós já lemos também sobre isso. Atos 4:12 vai falar: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, somente Jesus salva. E o que é salvação? Estou falando bem resumidamente, porque nós já aprendemos isso na sala de aula, tá? O que é salvação, Deixa eu soltar o fundo aqui. Salvação, a Bíblia ela vai usar várias vezes a palavra salvação. E eu já expliquei dentro de sala de aula que tem duas conotações da salvação. Tem a salvação, de ser salvo de alguma situação difícil. Às vezes transmite a ideia de uma pessoa ser livrada do perigo
ou da destruição, nós demos a referência lá em Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14, depois você lê, eu só estou recapitulando, né? Também Salmos 34, 17, né? Essa conotação de salvação sobre ser livre de um perigo, de uma situação difícil. Mas eu quero focar na salvação, nós estamos focando na salvação, que a Bíblia, né, mais diz comumente, que é essa palavra que se refere a se livrar do pecado, da morte eterna, se livrar do inferno, né? Essa é a salvação que nós devemos buscar diariamente, não só ser salvo de uma situação difícil, mas salvar a nossa alma. E o que salva a nossa própria alma? Não o que, mas quem, né? Jesus. Jesus é aquele que garante a nossa salvação. Vamos lá em João 3, 16 e 17 novamente? Vamos lá? Nós já lemos isso, mas vamos ler novamente para a gente alinhar aqui. João, enquanto você está aí comigo, você pode abrir sua Bíblia, hein? Vamos parar de preguiça. Abre a Bíblia. João 3, 16 e 17 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele, né? Jesus, ele veio para que todos nós pudéssemos ter oportunidade de ser reconciliados com o Pai. Para que todos tivessem oportunidade, né, de ser salvos da morte, do pecado, do inferno, né? Então, nós estamos aqui recapitulando, né? E o que é a salvação? Salvação, também nós aprendemos que é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo, né? Que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. O que é expiação? Nós aprendemos bastante, né? Mas vamos falar para o pessoal recapitular e quem não sabe aprender, né? Expiar significa cumprir pena no lugar de outra pessoa. Significa o estado de uma pessoa inocente que sofre punição no lugar do verdadeiro culpado, né? E Jesus fez isso conosco. Ele teve uma morte expiatória. Ele não devia nada. Ele não era pecador, ele não cometeu nada de errado, nós merecíamos o castigo, mas Jesus, ele se oferece como expiação por nós. Ele toma o nosso lugar de pecador, ele toma sobre ele os nossos pecados, as nossas maldições, né? E ele morre no nosso lugar. O castigo era para nós, nós é que merecíamos a morte de cruz, mas Jesus, ele se oferece por nós, né? Glória a Deus. Isso tem que ficar muito claro no seu coração e para você explicar para as pessoas isso, tá? Jesus, sem Jesus, nós estávamos perdidos, né? Nós já estávamos condenados, mas Jesus vai lá, ele morre no nosso lugar. Ele se coloca como expiação por nós. Ele toma o nosso castigo, ele sofre os nossos castigos e agora nós podemos reconciliar com o Pai. Se não fosse Jesus, nós ficaríamos longe do Pai. Se não fosse Jesus, não teria como nós sermos salvos, já estávamos condenados. Vamos lá também, Efésios 1:7. Vai lá. Pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. Não vai com esse negócio de celular não, hein? Tem a Bíblia em casa, eu vou até comprar mais Bíblias ainda, já tenho algumas Bíblias, mas vou comprar mais Bíblias para guardar, para usar, porque eu não confio muito nesses aplicativos aí não, hein? Uma hora dessa, some tudo. Cuidado, hein? Tem a Bíblia física. Efésios 1:7 vai dizer assim, olha. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que está novamente falando, né, que em Jesus nós temos remissão. Que em Jesus, né, nós podemos ser salvos. Também lá em Efésios 2:1 vai dizer, e vos vivificou. Eu gosto muito desse versículo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós já estávamos mortos no pecado. Nós já estávamos assim, The Walking Dead, nós já estávamos, éramos zumbis, né? Estávamos só andando, caminhando por aí, né? Fedendo pelo pecado, já condenados, né? À morte eterna.
Mas Jesus, enquanto nós estávamos mortos no pecado, através da morte dele, ele vai lá e nos vivifica. Ele entrega a vida dele para que nós pudéssemos sair dessa morte e receber vida nele. Aleluia! Isso é salvação. E nós vamos continuar aqui caminhando, né, recapitulando sobre a salvação. O que nós precisamos saber sobre a salvação? O que nós precisamos saber para nós e para nós ensinarmos para as pessoas, para os nossos filhos? Você sabia que você tem que falar de salvação para o teu filho? Você sabia que tem que ficar muito claro, né, no coração do teu filho de que Jesus nos salvou? Né? Se o seu filho te perguntar, mãe, pai, de que Jesus me salvou? Por que eu precisava ser salvo? Então você vai explicar, porque nós estávamos longe de Deus por causa do pecado. Jesus nos salva de continuarmos distante do Pai, né? Deus Pai. Jesus nos salva do pecado, porque senão nós íamos viver eternamente em pecado. Jesus nos salva da condenação eterna através do pecado, né? O pecado gera morte. Jesus nos salva do diabo, porque o diabo fazia o que queria antes de Jesus vir, mas Jesus vai lá, né, e vence ele na cruz. Então Jesus nos salva do diabo e Jesus nos salva de nós mesmos, porque nós nos colocamos em enrascada. Então Jesus nos salva de nós mesmos. Nós podemos correr para a cruz de Cristo, nós podemos abraçar o Senhor e ser livres, ser salvos de tudo que é coisa ruim, né? Por isso que Jesus precisava vir, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Jesus, ele pagou o preço, né? O preço era qual preço? O preço de sangue, mas tinha que ser sangue inocente, sangue puro, né? E não havia ninguém, mas Jesus, ele se coloca à disposição do Pai e diz, Pai, pode me enviar, eis-me aqui, me envia. E ele vai viver aqui uma vida santa, ele vai viver uma vida digna, ele vai viver uma vida, né, separada de tudo que é ruim, vai se preservar, mesmo sentindo as mesmas dores, as mesmas vontades, passando as mesmas privações. Ele não estava aqui usando o seu poder para benefício próprio, não. Né? Quando Jesus usou o seu poder, foi para curar, para libertar, mas ele nunca usou o seu poder para benefício próprio. Né? Então Jesus, ele tinha as mesmas dificuldades que nós aqui. E ele venceu o pecado, não pecou, entregou sua vida naquela cruz e a morte não pôde detê-lo, teve que devolver ele, porque o salário do pecado é a morte. E como chegou lá, a morte viu que Jesus não tinha pecado, teve que devolver Jesus. Então, somente ele pode garantir a nós a salvação. E nós mesmos não podemos ser salvos. E vamos caminhar então. Então nós temos que entender, né? Primeiro, só temos salvação por meio de Jesus. Como eu já dei essa aula, você depois ler lá em Atos capítulo 4, versículo 12 novamente, e Hebreus capítulo 5, versículo 9, né? Ela vai estar dizendo que só temos salvação por meio de Jesus. Então não adianta procurar em outro lugar, não adianta fazer promessa, pagar promessa, não adianta pedir para ser ninguém, porque somente em Jesus a salvação. A segunda coisa sobre a salvação que nós precisamos saber é que para conseguir a salvação não basta apenas ter fé em Jesus. Estudamos muito sobre isso na última aula, né? Existe muita gente por aí dizendo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé, por isso eu vou ser salvo. Não. A Bíblia vai dizer que é necessário não apenas crer, mas confessar com a boca. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 10, o 9 e 10. Né? Tá dizendo lá que nós temos que confessar com a boca, crer com o coração, né? Não pode ser só ter fé. Eu tenho fé. Fé, todo mundo nasce com uma porçãozinha de fé, né? Mas não é necessário apenas fé, é necessário confessar com a boca e crer com o coração. Tem sim que declarar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que declarar publicamente, Jesus é o meu dono. O que significa dono? Senhor e dono é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Senhor significa dono, significa que eu não pertenço mais a mim, não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço às minhas vontades, eu pertenço a Jesus. Quando eu confesso que Ele é meu dono, quando eu creio com meu coração e confesso com a minha boca Ele como meu Senhor e Salvador, aí sim eu recebo salvação, tá? Então é necessário confessar com a boca. Eu falei que por isso a importância, né, quando uma pessoa vai aceitar Jesus, você precisa fazer com que ela repita as palavras de confissão, né?
Ela precisa confessar: Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, eu não preciso de outro Deus, eu quebro alianças com outros deuses, eu declaro que só o Senhor é o meu Deus. Não esqueça disso, tá? Você que vai estar aí à frente, em algum momento você vai estar, em algum culto, em algum evangelismo, vai precisar fazer essa oração com alguém, no nome de Jesus, que sejam muitos alguém, né? Que muitas pessoas confessem com você que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Não esqueça, tá? Não só ore para a pessoa, mas leve ela a confessar, porque aí vai estar alinhado com a palavra que diz que nós temos que crer com o coração, mas confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Terceira coisa sobre a salvação que nós precisamos saber, né? Para quem entrou agora, você está dentro de uma aula de teologia, né? Nós estamos na aula introdutória, né? Da teologia, turma 2, Ministério Virtude, mas também está abençoando qualquer um que entrar aí e assistir. Eu tô no Instagram meio privado, mas parece que não tá tão privado assim, que eu já tô vendo algumas pessoas aí. Glória a Deus por isso, né? Terceira coisa que a gente tem que entender é que a salvação é pela graça. O que significa isso? Não depende de nós. Nós já estudamos tudo isso em sala de aula. Não depende de nós, é presente de Deus. Ele nos dá a salvação, não é porque nós merecemos. Nós não merecemos, tá? Não pense, eu sou bonitinho, eu oro mais, eu vou mais à igreja. Não. Não é mérito nosso. A salvação é graça de Jesus. Nós merecíamos morrer, mas ele vem com a sua graça, não nos dá a condenação, não nos dá o castigo, mas nos oferece essa salvação. Vamos lá em Efésios, vamos conferir Efésios 2, 8 e 9. Já está aberto aqui, né? Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então é dom de Deus. Quem é salvo faz obras, mas nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por Jesus. Tendo a salvação, nós ficamos tão gratos que aí fazemos obras, mas não é mérito nosso, tá? Não há nada que nós façamos que pague a nossa salvação, somente o sangue de Jesus pode e pode pagar e apagar os nossos pecados, né? E nos garantir a salvação. Aleluia. Quarta coisa, né? Para nós passarmos para a próxima aula, quarta coisa que nós estamos recapitulando aqui, que nós temos que saber sobre a salvação, é que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Vamos lá em Romanos 10, 12 e 13. Vamos dar uma caminhada lá. Abre sua Bíblia comigo. Romanos 12, né? Eu gosto muito de Romanos 12, tem muito para se aprender em Romanos 12, mas hoje Romanos 10, 12 também é bom, mas Romanos 10, versículo 12 e 13, tá? Vai dizer assim a palavra do Senhor: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Passa para o 12 lá. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Aleluia. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Isso dá uma segurança dentro do nosso coração, né? A salvação é acessível a todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador. O rico, o pobre, o letrado, o ignorante no sentido de que não conhece muito, né? Não aprendeu muito. A pessoa que já fez viagens para fora, aquele que nunca saiu nem da sua própria cidade, né? Homem, mulher, criança, jovem, adolescente. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Glória a Deus! Qualquer um que confessar Jesus como Senhor e Salvador pode ir para o céu. E aí nós falávamos de algo muito polêmico dentro da nossa sala de aula. Pastora, mas a pessoa matou, a pessoa estuprou, a pessoa fez e aconteceu. Como assim ela vai ser salva? Então, Deus não faz acepção para salvar. Se essa pessoa confessar, arrepender de verdade o crime que cometeu, ela vai ser salva, né? Alguém até perguntou: e a obra? A pessoa que matou, né? Ela pode estar no altar? Aí é uma questão de coerência.
Nós não estamos falando aqui de fazer obra, nós estamos falando aqui neste momento de salvação. Se a pessoa cometeu o crime, ela tem que pagar pelo crime, né? Mesmo que a pessoa está dentro da cadeia lá, ela pediu perdão, ela pode ser salva e de repente ela ficar a vida inteira presa porque ela cometeu um crime. E tem a lei da terra, né? Tem a lei dos homens. E Deus não vai passar por cima da lei dos homens, não. Ele vai ter misericórdia, né? Pode acontecer de uma pena ser amenizada, principalmente se for no Brasil, né? Que no Brasil as penas são brandas, né? Mas corre o risco de uma pessoa que está livre, que não cometeu crimes hediondos, não confessar Jesus como Senhor e Salvador e ir para o inferno. E por mais que vocês possam indignar-se, alguns de vocês, mas uma pessoa que cometeu crimes horrendos, mas se essa pessoa converter de verdade, se ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, se ela estiver arrependida dos pecados, se ela não cometer mais os pecados, ela realmente, sabe, se arrepender de verdade, receber Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa vai ser salva. Agora, estar no altar, estar fazendo obra, onde ela vai estar fazendo obra, isso é outra coisa, isso é assunto para outra aula, outro dia, tá? Mas para salvar, Deus não faz acepção de pessoas, viu? Glória a Deus por isso, nos dá uma segurança, né? Porque senão, imagina, onde estaria eu, onde estaria você, se tivesse um monte de porém para ser salvo. Só os homens serão salvos. Aí nós estávamos fritas, né? As mulheres. Só as mulheres serão salvas. Aí os homens estavam perdidos, né? Só quem é casado que vai ser salvo. Aí quem é solteiro, né? Então, ele não faz acepção de pessoas. Se alegre com isso. Receba mesmo Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você entrou aqui nessa live, nessa gravação, não sei em qual momento. E talvez você não veio com o intuito de fazer a teologia. Mas eu já quero aproveitar para falar com você aqui que Jesus te ama. Ele te ama e quer te salvar. Quer te salvar do pecado, quer te salvar dessa vida difícil que você está vivendo aí. Não difícil no sentido de lutas, porque a gente tem luta mesmo. Mas Jesus quer te salvar dessa vida incerta, né? Se você morrer hoje, para onde a tua alma vai? Se morrer hoje, sua salvação está garantida? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Está arrependido dos seus pecados? Então, né? Tô abrindo um parênteses aqui para dizer para você, receba Jesus, confesse Ele aí, no seu lugar aí na sua casa. Fala para Ele, Jesus, eu estou arrependido, te recebo como meu Senhor e Salvador, a partir de agora eu quero viver para o Senhor, quero caminhar com o Senhor, não quero mais cometer as iniquidades, os pecados. O que é iniquidade? É quando a gente sabe que é pecado e continua fazendo. Então, quando a gente pede perdão para Jesus, né, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia, amém? Só em Jesus a salvação. Pastora, mas eu sigo um monte de santo, um monte de entidade, mas eu estou repetindo para você, somente em Jesus a salvação. Abandone toda idolatria, receba Jesus como Senhor e Salvador e vai viver bem com Jesus e quando morrer, garanta a sua salvação eterna. Aleluia! Vamos continuar aqui, tá? Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nessa aula que eu tô recapitulando e vou abrir outra live para poder iniciar a terceira lição, tá? Para não ficar embolado. Então você recebeu aí o final da lição 2, eu resumi, né? Nós fizemos, não sei que dia que você está assistindo, mas nós fizemos uma aula anterior ao vivo, né, na minha sala, na sala de aula na Virtude. Então, tô recapitulando essa aula aqui, que a gente tá fechando aqui falando sobre salvação. E depois eu começo a terceira lição, tá bom? A primeira aula da terceira lição vai começar em seguida. Deus abençoe a tua vida. Você que ficou só até essa aqui, Deus abençoe a tua vida. Não perca a sua salvação. Conserve a sua salvação, preserve a sua salvação. Não perca a sua salvação. Deus abençoe.